Então, eu coloquei aqui as metodologias ativas de aprendizagem, né? Porque a gente tem que pensar mais nas metodologias de ensino. Como eu falei, no curso de agronomia, a gente discute muito sobre os métodos de plantar, de colher, de pesquisar, mas a gente não discute muito sobre os métodos de ensinar e de aprender. Fica parecendo que é coisa de licenciatura e não se discute no curso de agronomia, né? Mas a verdade é que a gente vai trabalhar com pesquisa, com extensão e também com ensino, tá? A gente é habilitado a trabalhar com ensino e por isso a gente tem que discutir. E outro é que vocês, né, alunos, estão diretamente ligados, nós professores e vocês, com esses métodos de ensino. Aí eu coloquei as metodologias ativas de ensino, que não é nada assim de pedagogia, quer dizer, é de pedagogia, só que voltada para a temática agro. Vocês podem encontrar essas metodologias ativas de aprendizagem em vários livros, mas também nesse curso de formação de facilitadores de aprendizagem. É um curso voltado para metodologia, só que com a temática agro. Então, a pessoa que fez o conteúdo, ela selecionou algumas metodologias que poderiam ser utilizadas dentro da área do agro. Pode ser agricultura, pode ser pecuária, mas, enfim, da temática agro. Então, existem várias metodologias de aprendizagem, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, né? Então, não vou falar sobre cada uma dessas metodologias, mas por que eu coloquei elas? Porque, às vezes, os professores das áreas de bacharelado, né, os bacharéis, eles focam muito o ensino, o ensinar, muito naquele ensino expositivo, aquela aula expositiva, e desconhecem as metodologias que já existem, né? Então, nós, professores de agronomia, alunos de agronomia, é importante que a gente conheça que existem outras metodologias além daquela expositiva, que eu não estou falando que não é para utilizar, ela tem o seu tempo dentro da sala de aula, mas existem várias outras. Então, estudo de caso, por exemplo, você, ao invés de ficar lá ministrando horas ou passar uma avaliação conceitual, mas passar um estudo de caso para que o aluno ele possa pensar em como solucionar alguns problemas que já existem ou que podem existir, né? Em situações reais ou semelhantes a situações reais, né? A sala de aula invertida, eu gosto muito da sala de aula invertida, né? Então, o professor, ele, inicialmente, nessa metodologia, o professor ele fazia vídeos curtos, disponibilizava para os alunos, para que eles tivessem um conhecimento prévio antes de ir para a sala de aula. Então, quando o aluno chega na sala de aula, ele já tem uma ideia, né, do assunto que será trabalhado. Então, o professor ele não gasta mais tempo explicando o assunto, mas fazendo outras discussões, contextualizando com esse aluno. Então, existem várias metodologias, e é importante que a gente conheça. Assim como a gente conhece os métodos de plantar, de colher e pesquisar, que a gente conheça essas metodologias também. É uma pena que eu não quero me prolongar muito nisso por conta do nosso tempo, mas quem tiver aí curiosidade de fazer, talvez, eu não sei como está a ementa do curso da disciplina de extensão, mas talvez vocês vejam essas metodologias ativas aqui na disciplina de extensão rural, tá? Então, curso de formação para facilitadores de aprendizagem, que é um curso aí para quem quer trabalhar com extensão, tá? Ou com assistência técnica. Outro tópico que eu coloquei aqui foi a formação continuada, tá? Por que eu coloquei formação continuada? Porque eu tenho escutado muito que a revolução, que a educação no pós-pandemia, ela vai ser revolucionada, né? Então, a gente vai experimentar essas ferramentas digitais e que, por conta disso, por conta dessas ferramentas digitais, a educação, ela passe por uma revolução, tá? Então,
o ensino através dessas ferramentas vai fazer o diferencial na educação. Mas a verdade é que o ensino presencial, ele faz toda a diferença, né? Eu vou, ao longo da apresentação, mostrar a importância do ensino presencial, mas o ensino, a gente está passando, inclusive, nós professores, eu acredito que vocês alunos também, por treinamentos para utilizar as ferramentas, as plataformas que a gente vai utilizar para esse ensino remoto. Então, nós estamos passando por treinamento, vocês talvez passem por algum treinamento para utilização dessas ferramentas. Mas a verdade é que, como profissionais que vocês serão, ou talvez já tenha quem está participando aqui dessa palestra, já seja formado, né? E perceba ainda mais a importância dessa formação continuada. A agronomia, ela muda muito rápido, né? Muda, tem muita pesquisa, muita coisa nova todo ano. Então, você se forma, não quer dizer que, de maneira alguma, que você já sabe tudo da agronomia. Muito pelo contrário, você vai ter que continuar estudando, se qualificando. É por isso que muitos alunos optam por fazer especialização, mestrado, doutorado. É necessário fazer que a nossa formação seja contínua, que a gente continue a estudar. Mas o ensino presencial também precisa dessa renovação, dessa qualificação. Então, a gente tem que discutir mais isso nos nossos encontros, nas nossas reuniões, tá? As instituições também, elas devem estimular essa troca de conhecimento, né? Aí eu coloquei aqui conhecimentos digitais, metodologias e experiências entre os profissionais. Então, a metodologia que eu uso nas minhas aulas, tá? Elas poderiam ser utilizadas em outras aulas também, mas é importante que a gente compartilhe essa troca de experiências, né, de metodologias. Na minha aula eu uso isso e dá certo. A aula de outro professor eu posso, legal, a forma que ele ensina, vou aproveitar alguma coisa aqui na minha aula. E é importante usar diferentes métodos de ensino, tá? Então, eu mostrei aqui alguns para vocês. Tem muito mais do que essas metodologias aqui. Então, eu não vou fazer a diferença, porque eu deixei a minha aula expositiva e comecei a trabalhar só com estudo de caso. Agora eu vou trabalhar só com estudo de caso. Cada uma dessas metodologias tem um tempo apropriado, né, e um público apropriado também para serem aplicados. Tem um objetivo. Qual o objetivo da minha aula? Então, conhecendo o objetivo e a metodologia, eu vou saber qual dessas metodologias eu aplico. E é importante utilizar diferentes métodos de ensino, porque existem diferentes maneiras também de aprender. Então, tem aluno que prefere uma aula mais dinâmica, outros preferem uma aula mais tradicional. Então, tem aluno que prefere se expressar, gosta de debate, tem aluno que prefere escrever. Então, existem diferentes formas de aprender. Então, o professor, vocês também, como agrônomos que vão ministrar cursos, palestras, devem utilizar diferentes métodos também de ensino. E quando eu falo de educação, de processo educativo, de diferentes metodologias, eu não me refiro só ao professor aplicar para o aluno, mas vocês, como agrônomos ou futuros, né, agrônomos, vocês vão aplicar essas metodologias nos cursos, palestras, dias de campo, que vocês terão a oportunidade, né, de participar. Então, é importante a gente quebrar os paradigmas de como a gente foi ensinado. Então, aquele ensino tradicional, ele pode ser mudado, tá? Então, é importante conhecer as metodologias para mudar também um pouquinho dessa forma como a gente foi ensinado. Aí eu coloquei aqui um pouquinho da diferença entre ensino remoto, que é o que a gente vai começar a partir de agosto, né? A diferença entre ensino remoto emergencial e educação à distância, tá? Então, eu coloquei esse slide aqui para falar um pouquinho sobre essa diferença, porque no ensino remoto, o que é o ensino remoto? Eu acho que nem existia esse termo
ensino remoto emergencial, antes da situação da quarentena, do coronavírus, né? Essa foi uma medida extraordinária e temporária aprovada pelo MEC para que as instituições de ensino presencial elas pudessem continuar com suas atividades, tá? Então, é algo meio improvisado. Essa seria a palavra, improvisado, porque nós, professores, não fomos preparados para ensinar usando esses recursos digitais. Nós não tivemos essa formação. Então, ninguém me ensinou lá na minha graduação a editar um vídeo. E talvez não, a gente vai precisar editar vídeo. Então, ninguém disse na minha formação que eu ia estar lá sendo exposta na frente de câmeras, jogar minhas aulas no YouTube. Então, é uma situação completamente nova. E vai ter muito improviso. E a gente já experimentou um pouquinho hoje, né? Como é esse improviso, esse meio que desespero, essa angústia de que vai ter aula, não vai ter aula, a internet voltou, não voltou. Então, é só o começo. E a educação à distância? A educação à distância é um modelo de ensino remoto também, mas de forma planejada. Então, tudo no curso, né, foi planejado. As aulas foram feitas provavelmente em um estúdio, lá o professor tinha todo um apoio da equipe, né, da equipe de recursos, né, digitais, quem estava lá, alguém estava filmando, o outro vai editar. Tem um professor também, tutor, que tira dúvidas, né, nos polos. Então, é diferente. No nosso caso, ensino remoto, nós, professores, seremos os editores, a gente vai editar vídeo, a gente vai formar o conteúdo e a gente também vai ser tutor. Então, vai ser tudo. Por isso que é meio improvisado. Por que eu coloquei essa diferença de ensino remoto e educação à distância, né? Apesar de elas serem semelhantes no que diz respeito à utilização de ferramentas, né? As duas utilizam ferramentas, né? As ferramentas digitais. Eu coloquei para que no final disso tudo, quando a gente acabar, se Deus quiser, esse período de quarentena e a gente retornar com segurança ao ensino presencial e a gente fizer uma avaliação se o ensino remoto, se o ensino à distância funciona ou não, a gente não diga, o ensino à distância não funciona não. Porque talvez, pessoal, alguns professores não se adequem a essa nova realidade, alguns alunos. Então, eu vejo muitos memes na internet de professores meio frustrados, né? Porque não conseguem ali ligar direito a sua aula, prepara a aula, mas não consegue disponibilizar para o seu aluno. Tem muito improviso. Então, para que ninguém, no final de tudo isso, se decepcione e diga: a educação à distância não presta, não funciona. Na verdade, o que a gente vai passar é por um ensino remoto emergencial. É uma coisa mais improvisada, tá? Aí eu coloquei aqui duas reportagens, né? Uma, se vocês observarem aqui, do início, né, da pandemia, ninguém imaginou que ia demorar tanto. Na primeira semana, a gente fica assim, uma semana de folga, né? Mas depois a gente custa acreditar que virou tudo isso, né? Mas essa reportagem do início, né, da pandemia, e essa aqui mais, né, nesses dias. E as duas destacam que a pandemia viralizou a educação online. Então, antes que alguém diga que a agronomia online não dá certo, a agronomia usando o recurso, né, de educação à distância não dá certo, então eu vou fazer até essa pergunta para vocês. Quantos de vocês não fizeram aí algum curso, né, nesse período de pandemia? Não precisa ser da área. Eu fiz vários cursos, né, online da área e alguns cursos também pessoais, né, que eu tinha vontade de fazer, de aprender. E aí, nessa pandemia, né, a gente tem a oportunidade de fazer algum curso online, né? Então, acredito que muitos de vocês devem ter feito algum curso online, né? E aí vocês tiram algumas conclusões disso, com certeza.
eu fiz alguns cursos, né, que eu posso dizer, cursos e capacitações também, tá? Capacitações ali online, ao vivo, né, que você podia tirar dúvidas, e eu posso afirmar que funciona, alguns cursos funcionaram, fiz capacitações ótimas online, mas também fiz outros cursos, né, que não rendeu, tá? Então, não é só por ser a distância, mas é a metodologia que o curso usa, se tem tutor, se tem alguém para tirar dúvidas, tá? Essa reportagem aqui, ó, da Débora Duran, tá? Do jornal, é um jornal da USP, muito interessante essa reportagem, se vocês puderem ler depois, tá? Então, ela traz aqui algumas afirmativas que eu coloquei. Primeiro, que há décadas os pesquisadores anunciam o aprofundamento do processo de digitalização decorrente aí da revolução informacional e seus desdobramentos da educação. Então, educação online e como os recursos digitais eles vão influenciar no processo de ensino-aprendizagem, essa temática ela não é nova, de forma alguma ela é nova. O que acontece nesse momento é que a gente está discutindo mais esse assunto e fica parecendo que é novo, que é novidade, mas não é. Então, há décadas que os pesquisadores já previam esse tipo de ensino. E outra afirmativa que eu acho bem interessante, confundir revolução tecnológica com revolução pedagógica é um equívoco, pois no cenário educacional há muitos casos de mera transposição de um modelo pedagógico conservador para um ambiente virtual que é inovador. Então, o que acontece? O que vai acontecer é que um professor, ou você mesmo, aluno ou profissional da agronomia, que é chamado para fazer um curso, vou fazer um curso online, né? Vou produzir um curso online, né? Você foi chamado para ser um criador de conteúdo, né? De curso online. O que você pode fazer, como você está com aquele paradigma ainda amarrado naquela educação tradicional, é transpor a educação tradicional para um ambiente virtual, mais tecnológico, mas o ensino, a metodologia, continua a mesma coisa, continua tradicional, para não dizer chata, né? Aquela aula que muitas vezes é chata, só o conteúdo. Tem muitos alunos que reclamam que a educação online é só... Eu já fiz cursos assim, que não tem tutor. Então, no curso eles disponibilizam o conteúdo, você lê o conteúdo, os slides, e depois você faz uma avaliação. É instrucional. Então, o curso, quando ele foi criado, pensaram assim, que o aluno ele tem autonomia de ler quando ele quiser e ele faz as provas. É só isso, não tem nada de muito inovador, tá? Outra conclusão, outra afirmativa que a Débora Duran ela fala nessa entrevista é que o letramento digital ele continua sendo um desafio, parece um desafio nosso da educação, mas é um desafio político, social, pedagógico. Por quê? Ela fala aqui, né, outros autores também, de nativos digitais. Tem uma geração, e eu já conheço alguns dessa geração, porque tem aluno da Introdução à Agronomia que tem 16 anos, né? Tem alunos, algumas pérolas que entram com 16 anos. Esses são considerados por alguns autores como nativos digitais. Então, eles já nasceram numa época em que o acesso à informática, né, a meios de computador, celular, era muito mais fácil. Só que esses mesmos nativos digitais, muitas vezes, eles não conhecem as ferramentas que poderiam facilitar a sua aprendizagem. Então, o que eles sabem? Eles sabem mexer no Facebook, no Instagram, sabem passar uma mensagenzinha, mas as ferramentas que estão disponíveis para facilitar a sua aprendizagem, eles desconhecem. Então, essa reflexão, ela também tem que ser feita. Que reflexão? Que ainda existe muitos professores, alunos que precisam ser alfabetizados digitalmente. E ser alfabetizado digitalmente não é só aquele negócio de
eu sei mexer no Word, eu sei mexer no PowerPoint, não. Mas existem uma infinidade de ferramentas e recursos que a gente pode utilizar para melhorar a aprendizagem, tá? E esse é nosso desafio, né? E aí eu coloquei aqui uma perguntinha, né? O ensino à distância funciona? Eu já perguntei anteriormente se alguém já fez um curso online. Vocês podem até colocar aí no chat, já fiz curso online e tal, tá? Então, acho que um pouquinho dessa experiência todo mundo já tem. Agora, a gente não tem a experiência de educação superior, né, à distância. Mas vamos falar sobre o ensino à distância. Funciona? Existe um preconceito ainda muito grande com o ensino à distância, porque a gente considera o ensino à distância de baixa qualidade. Já imaginaram um curso de agronomia à distância? Passa o que na cabeça de vocês? É de qualidade? De qualidade duvidosa, né? Então, a gente tem que fazer muito esses questionamentos. Não estou falando que é de qualidade duvidosa, estou falando que passa pela nossa cabeça, porque é o que as referências, talvez referências mais antigas de educação à distância, sejam referências ruins, né, de ensino à distância, tá? Coloquei aqui um meme, né, educação à distância. Você é estudante? Sim. Então, você está estudando online? Eu estou online. Estudando? Não sei, tá? Então, só porque a gente utiliza algumas ferramentas digitais, como eu falei lá no início, só porque a gente vai utilizar ferramentas digitais, não quer dizer que a gente vai revolucionar o ensino, tá? Não quer dizer. Outra coisa que tem no ensino à distância é que o tempo de aprendizagem ele é diferente. Vocês podem assistir às aulas quando quiserem. Então, quando iniciarem nossas aulas remotas, né? A gente vai passar alguns vídeos, atividades. Então, o tempo quem faz é o aluno. Então, a gente vai ter algumas aulas que são ao vivo, né? As aulas síncronas, mas tem algumas atividades, vídeos, né, que não. Vocês vão fazer o tempo de vocês. É importante também entender que na educação à distância a gente tem uma multiplicidade de tarefas. Então, não é só aula, não é só aquela aula tradicional. Então, o professor ele tem que usar vários recursos para a aprendizagem do aluno. E aqui eu falo de educação à distância mesmo, não estou falando de educação remota que a gente vai ter. A gente pode até utilizar essa multiplicidade de tarefas, mas os professores não foram preparados para isso. Na educação à distância, eu tenho uma multiplicidade de tarefas, porque aquele curso ele foi pensado para que eu tenha várias ferramentas para que o aluno possa aprender. No final, né, dessa pandemia, eu acredito que o ensino à distância ele vai ser mais valorizado com certeza. Eu vou falar alguns probleminhas que a gente tem no ensino à distância, vocês já devem conhecer alguns, mas a verdade é que ele vai sim ser valorizado. E que apesar dos problemas que a educação à distância tem, a gente precisa reconhecer que algumas ferramentas são muito úteis. Olha só esse congresso, né? Tirando esses contratempos que acontecem, não seria possível a gente ter esse primeiro fórum das graduações se não fosse as ferramentas, né? As plataformas que a gente pode disponibilizar esse tipo de evento. Então, a gente tem que reconhecer também a importância da educação à distância. Para quem se interessar, existe um rico acervo aí sobre a temática e vocês podem pesquisar. Existem muitos livros e não é de agora, desse ano não, como eu falei. Esse assunto ele já vem sendo discutido há algumas décadas, né? E o ensino híbrido? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, ensino híbrido. Mas quem está acompanhando, aí assistindo os fóruns de discussão, tá? Já deve ter ouvido falar sobre esse ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma espécie de junção entre a educação presencial, né, e a educação à distância.
Então, o que eu tenho mais ouvido falar em relação à educação superior no pós-pandemia seria esse tipo de ensino, o ensino híbrido, ou o ensino semipresencial, né? Aí eu coloquei aqui, porque o ensino híbrido poderia ser o caminho, né? Eu coloquei como interrogação, porque eu não estou dando respostas. Eu quero fazer algumas reflexões. Lembrem-se, pessoal, que eu não sei quantos estão assistindo, participando, mas o ensino que a gente quer no pós-pandemia depende das decisões que a gente tomar agora. Então, a gente vai passar pelo ensino remoto, a gente vai experimentar e a gente pode discutir sobre ele no momento que a gente está vivendo para tomar as decisões futuras, tá? Então, a gente tem que discutir sobre essa temática. Então, uma previsão que eu coloquei aqui, nada animadora, né? É até trágica, é que eu escuto muito nos jornais previsão de outras pandemias. Então, surgiu um vírus com potencial pandêmico em tal país, tá? Então, isso pode acontecer. E o fato é que as instituições, elas deverão se adaptar ao ensino híbrido. E o que eu vou falar, o que eu acredito, não é o seguinte, não. A gente pegar nosso curso de agronomia e vamos... então vamos dividir 50% de ensino presencial e 50% de ensino à distância. Jamais, tá? Não é essa a lógica. É que a gente tenha, pelo menos, nos nossos planos de curso, uma previsão para se algo desse tipo acontecer novamente. Eu lembro que uma experiência muito legal, eu não lembro se na Universidade de Minas Gerais, de um professor de engenharia, não lembro, alguma engenharia. Ele falou que os alunos ficavam reprovados, tinham muito problema com alguma disciplina do primeiro período de cálculo, né? E no plano de ensino deles, eles tinham essa previsão, né, de que poderia uma parte, né, ser feita através de educação online. Então, o que eles fizeram? Na disciplina do primeiro período, como tinha muita reprovação, os alunos dos períodos anteriores, né, são só 40 vagas para a disciplina, então como fazer, né, para que mais alunos pudessem se matricular na disciplina sem ofertar a disciplina várias vezes. Então, eles tiveram a experiência de fazer para essa disciplina que eles tinham muito problema, disponibilizar essa disciplina online. Então, sei lá, 80 alunos se matricularam e presencial era apenas a prova. É uma experiência. Eles usaram para uma situação excepcional. Então, é importante que a gente tenha lá no nosso plano, né, essa previsão, tá? O que mais? A gente vai ter problema aqui também, gente. Crise financeira, né? Então, menos dinheiro para investir na educação, tá? Nos próximos anos. Porque eu acredito que o problema dessa pandemia, ele vai se estender ainda por algum período, tá? Então, é possível que haja uma redução aí no investimento para a educação. Então, ensino híbrido é uma solução, mas também vem uma preocupação, que é a redução de custo para a educação, gente, que já não é lá essas coisas, e onde fica a qualidade, tá? Então, cuidado nesse momento, né, que vocês vão escutar muito isso, que o ensino híbrido é a solução, né, para reduzir custos. A gente tem que se preocupar muito com a questão da qualidade, tá? Pensar não só nas práticas, mas pensar também na pesquisa, na extensão. Onde fica pesquisa e extensão? Se a gente parar para pensar, são as instituições públicas de ensino presencial, principalmente, né, que fazem pesquisa de ponta nesse país. E aí se diminui recurso, né, para a educação, como fica não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, tá? É que uma aula boa, ela pode ser presencial ou pode ser através da plataforma, tá?
Não, independe do recurso que você utiliza. Você pode ter uma aula ruim online, tá? Então, o professor ele pode pegar lá aquele slide cheio de texto dele, colocar lá para você assistir e não vai ter nada de revolucionário nisso, de inovador nisso, tá? Então, uma aula boa depende muito também das metodologias, de como o professor lida com isso, tá? Aí eu coloquei aqui também a importância do ensino presencial, já que a gente está falando muito de educação à distância, mas a gente tem que lembrar da importância do ensino presencial. Por quê? No ensino presencial, a gente tem as práticas, contato com as pessoas, né? Contato com as pessoas é importante, é um lugar de trocas, de atividade social. Vocês vão ouvir muito falar sobre que no ensino, nesse novo ensino, nova educação, uma coisa que é importante não são a absorção de conteúdos, mas as competências que o aluno desenvolve. E uma das competências é essa habilidade de se desenvolver socialmente. Então, as empresas querem pessoas que consigam trabalhar em equipe, que consigam conviver, né, com pessoas de culturas diferentes, tá? Então, quando você tem só o ensino à distância, você tira, não é só a oportunidade de ter uma aula prática ali presencial, mas esse contato com as pessoas. O ensino presencial é uma atividade social. Então, vocês podem aí, vocês, né, alunos e demais profissionais, quem nunca foi para a universidade, e aí você não está a fim de assistir aula, mas tem aquele contato social. E ele é importante, o contato social, para o desenvolvimento de outras habilidades, tá? Então, ensino à distância para agronomia, só ensino à distância, com certeza não dá certo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, importante, menos conteúdo, mais competências, tá? E que competências são essas, né? Autonomia do aluno em aprender, a curiosidade, ser proativo, tá? A capacidade de persistir em solucionar problemas, tá? Então, conteúdo, gente, olha só, isso serve não só para aluno, não só para professor, mas para aluno também. Conteúdo, ser o detentor de conteúdo, a gente nunca vai conseguir competir com o Google, por exemplo, a gente nunca vai conseguir competir com o Google. Mas o que nos torna diferente da máquina, né? São essas habilidades diferentes, cognitivas, sociais, isso é o que faz diferente, tá? Porque conteúdo a gente não vai conseguir competir com as máquinas. Eu coloquei aqui as tecnologias de apoio à aprendizagem, tá? Algumas ferramentas, né, digitais que estão disponíveis, tá? Pra gente, tá? Nesse blog aqui, blog Linha de Leitura, ele disponibiliza 200 ferramentas digitais para a educação. E não é só para professor, aluno, tá? Então, talvez a gente tenha mais contato com essas plataformas aqui, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que são ótimas, tá? Elas são ótimas, mas é importante também que a gente conheça outras ferramentas que auxiliem a nossa aprendizagem. Então, tem esse aqui, tem livro, gente, tem e-book que fala as 20 principais ferramentas para ensino-aprendizagem, as 10 principais. Então, nesse site tem 200, mas vocês podem pesquisar, né, e verificar algumas que vocês que possa ajudar mais aí no ensino-aprendizagem de vocês. E claro que não estou desfazendo aqui YouTube, Instagram, tá? Muito pelo contrário, também são ferramentas. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, eu sou um pouquinho aversa a essas plataformas, tá? Mas é algo pessoal, tá? Não estou falando que elas não são
bem-vindas. Elas são, eu lembro de uma aluna falando que tinha Instagram e que para ela era muito útil, porque ela via as reportagens do setor agro, ela via onde tinha curso, tá? E olha como é importante. Eu lembro uma professora falando que sempre que mandava e-mail para os alunos, informando alguma coisa da aula, os alunos nunca viam o e-mail. Então, o que ela fez? Ela criou Instagram, ela criou o YouTube, Instagram, YouTube, né? Para quê? Facebook, para que ela possa passar essas informações nas plataformas que os alunos usam. O próprio IFMA tem Instagram, né, para mandar lá as notícias para os alunos de uma maneira mais ágil. Então, não manda por e-mail, manda por Instagram, porque é algo que as pessoas usam com mais frequência, tá? O que mais? O ensino remoto e tecnologias aqui de ensino-aprendizagem. Eu coloquei aqui para a gente ver um pouquinho mais de forma crítica, tá? Esse ensino remoto. Então, a gente vai assimilar tudo isso, tá? De uma maneira mais crítica, essas aulas remotas de uma maneira mais crítica. E quando eu falo de forma crítica, eu não estou falando que a gente vai só falar coisas negativas do ensino à distância, mas encarar isso observando os prós e contra, né, desse tipo de ensino, tá? A gente vai ter problema de acesso aos recursos tecnológicos, nem todo mundo tem acesso a esses recursos tecnológicos, isso é só uma parte, tá, do problema. A gente também a gente vai enfrentar isso, né, a precarização do trabalho docente, né, quando eu tenho só o ensino à distância, não sei se vocês leem um pouco sobre ensino à distância, mas o ensino à distância trabalha muito com tutores, né? E os tutores, muitas vezes, eles não são bem remunerados, né? Enfim, é outro problema, tá? Eu não vou me aprofundar muito por conta do nosso tempo, que já passou aqui de 5 horas, mas eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Já que a gente já começou bem tarde. E é um tema tão importante, tá? Então, a gente vai ter dificuldade no ambiente virtual, vamos ter várias dificuldades, falta de habilidade para gravar uma aula, né? Os professores vão enfrentar, vão virar um pouquinho de meme, né? Porque os alunos não vão deixar barato isso, mas os alunos também vão virar meme, viu? Porque vocês, nas aulas ao vivo, vocês vão estar lá, podem participar, fazer alguma apresentação, né, online. Então, um processo de exposição muito grande, tá? Então, vamos pensar sobre isso. Pode ter que tenha alguém aí muito feliz que o ensino vai ser remoto, que você pode assistir lá do sofá da sua casa as aulas, né? Mas as aulas online, né, elas são um processo, né? O ensino remoto ele é um processo de exposição muito grande, tá? Eu já vi vários memes, né? Uns até de você dar vontade de chorar, tá? De professor e de aluno também, algumas situações muito constrangedoras por conta desse ensino online. E a gente tem que refletir sobre isso, tá? Os professores voltarão mais tecnológicos, outros precisarão ser alfabetizados digitalmente, tá? Então, tem professor que não tem essa facilidade com a tecnologia e também não tem vontade de aprender. Alguns, né? Eu acredito que a maioria vai se empenhar bastante em relação a isso. Assim como a gente tem aluno também, que tem muita facilidade em aprender, né? A mexer nesses recursos tecnológicos e outros não. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que me entregam um trabalho, um relatório no Word completamente desformatado. Ou não transforma, eu peço para transformar em PDF, e ele não transforma em PDF porque ele diz que não sabe transformar em PDF. Então, são várias situações, tá, que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu escuto muito essa palavra, cenário da educação superior, como será o cenário da educação superior no pós-pandemia? Eu escuto muito isso, a educação nunca mais será a mesma. Por quê? Porque a gente vai experimentar dessa educação usando esses recursos. Tá?
O uso dessas novas tecnologias é um caminho sem volta, é o que muitos especialistas falam. Eu também acredito que muita coisa boa e muita experiência positiva que a gente vai ter lá no ensino remoto a partir de agosto, a gente vai poder usar isso depois. Então, eu fico imaginando, a gente vai poder usar nos sábados letivos, a gente vai poder usar em alguma situação excepcional, tá? A gente já usa, na verdade, por exemplo, o swap. Eu lembro que quando eu cheguei no IFMA, todo o processo de matrícula de aluno era tudo manual, tá? As chamadas, né, as listas de frequência, tudo manual. E hoje a gente faz tudo através do swap, tá? Então, a gente já utiliza algumas ferramentas, né, para facilitar a nossa vida como professor e também como aluno. Então, a ideia, vocês vão escutar muito essa palavra, a ideia é que a educação, o projeto novo de educação, é que o aluno tenha mais autonomia e tenha mais flexibilidade também. Então, a agronomia é um curso muito, tem uma carga horária muito elevada. Então, muitos alunos, às vezes, eles desistem porque eles têm que trabalhar. Então, o ensino à distância, ele possibilita que o aluno possa trabalhar e possa assistir às aulas no momento que ele tem disponibilidade. Então, dá essa flexibilidade e isso tem que ser considerado. E mais autonomia, porque é vocês que decidem se vão assistir à aula ou não. Então, um aluno vai para a aula porque ele é obrigado, ele tem que ficar lá na sala de aula, né? Então, no ensino à distância, então, o aluno escolhe o melhor horário para assistir aquelas aulas ou ler os materiais que são disponibilizados pelos professores. Então, o aluno ele tem mais autonomia para tomar essas decisões. Eu coloquei aqui também, tá? Que uma reportagem da Folha de São Paulo, mais de 50% das empresas manterão mudanças, né, adotadas durante a pandemia, que são home office, a forma de comercialização, tá? Então, se as empresas mudam a sua forma de trabalho, de comercialização, isso vai refletir também lá no ensino. Então, que novas habilidades os alunos vão precisar para o mercado de trabalho, tá? Então, eu tenho um aluno que ele termina o ensino superior, o curso de agronomia, e ele não sabe preparar slides para a aula, para o curso que ele vai ministrar. Ele, sei lá, é secretário de educação aí de um município, ou vai ministrar uma palestra em algum lugar. Ele não sabe preparar slide, tá? Então, imaginem só a situação. Tem alunos que não sabem ainda coisas simples, né? Mexer no Word, no Excel. Faça uma tabela no Excel com os dados que eu tenho aqui, né, dessa série histórica. E o aluno não sabe fazer o básico. Então, imaginem essa situação de mercado, que mais de 50% das empresas vão manter as mudanças adotadas durante a pandemia, né? Então, a educação também tem que repensar, porque o mercado está mudando, o mercado quer pessoas que tenham muito mais facilidade, né, com essas ferramentas digitais, tá? E o ensino aqui, ó, ensino ressignificado, tá? Já que essa palavrinha está lá no título da nossa discussão, né? Teoria e prática ressignificadas, tá? Como assim ensino ressignificado? Então, como eu falei, o aluno ele vai ter, o aluno e o professor, um protagonismo, né, tá? Nessa nova educação. Porque agora, alunos e professores, eles têm que se reinventar e improvisar muito, tá? Então, o aluno vai ter uma posição mais ativa, tá? Porque é ele que decide quando ele vai aprender. E aí ele fala, ele vai ter mais autonomia, tá? Que essa palavrinha está sendo muito utilizada agora, autonomia, mas não é nada novo. Paulo Freire já falava, lá no seu livro Pedagogia da Autonomia, sobre um ensino, uma educação
em que o aluno que fosse mais contextualizada e que o aluno tivesse aí, fosse o grande protagonista, tá? E o professor, a figura do professor vai ser uma figura mais de mediador, de coautor, de curador de conhecimento, porque, como eu falei, ser o detentor do conhecimento, ali como a gente via alguns anos atrás, a gente olhava para o professor e, esse professor sabe tudo de alguma disciplina. Essa imagem, ela vai mudar, porque o professor agora ele vai ser um mediador, porque conteúdo e informação a gente já tem muito lá no Google, lá na internet. Então, o professor ele não consegue competir com a quantidade de informação que a gente tem. Então, a figura dele vai ser mais de mediar o ensino do aluno, de selecionar os materiais que têm maior relevância sobre determinado assunto. Aí eu coloquei aqui uma reflexão, que cabe ao professor fazer isso, né, ensinar o aluno a refletir, a provocar o pensamento crítico, tá? Mas, uma coisinha que eu coloquei aqui, é que, às vezes, no imaginário, né, popular, fica parecendo que a revolução da educação nesse pós-pandemia depende muito do professor, do que o professor vai fazer, das novas metodologias que ele vai utilizar, não é? A gente está esperando muito o professor fazer isso. Mas, na verdade, a responsabilidade para a inovação na educação depende não só do professor, depende dos gestores, dos líderes, do governo, e esse aqui eu queria chamar a atenção, dos próprios alunos, né? Já que inovar exige assumir riscos e responsabilidades pelo próprio aprendizado, né? Então, depende também muito do aluno. E aí eu queria colocar um exemplo aqui rapidamente. Eu lembro que na minha graduação de pedagogia, eu iniciei a graduação em 2004. Então, tinha um tal de retroprojetor. Não sei se vocês conhecem, chegaram a conhecer essa ferramenta tecnológica da época, o retroprojetor. Vocês podem até, quem não conhece, pode até pesquisar aí na internet. É um equipamento bem grande, tá? E que, como o próprio nome sugere, ele projetava, né, algumas informações, parecido com o Data Show, tá? Só que o equipamento é maior. E ao invés de slides, os professores usavam transparências. Também não sei se vocês conhecem. As transparências são umas folhinhas que eram utilizadas para serem projetadas lá na parede, como o Data Show, tá? Mas o exemplo é que eu lembro que as professoras, na época, surgiu o Data Show na universidade, e as professoras elas tinham muita dificuldade em usar o Data Show. Então, quem começou a usar o Data Show, a produzir slides, foram os alunos. Então, as professoras continuavam lá, pela dificuldade, né, de montar o Data Show, de mexer no PowerPoint, né? Muitos preferiam manter lá o seu retroprojetor com as transparências. Mas os alunos passaram a usar cada vez mais. E aí os professores, eles acabam também se adequando a essa nova realidade. Então, é só um exemplo. A verdade é que, como a gente vai ter uma educação, um aluno numa posição mais ativa, os alunos podem sim ajudar os professores. Por favor, ajudem os professores, porque muitos terão dificuldade aí, vão com o vídeo, e tem muitos alunos que têm essa facilidade. Ajudem também os colegas de vocês. A gente aprende, às vezes, muito mais com o colega do que com o professor. Então, ajudem também os colegas nessa nova era digital. E a agronomia, né? Cenário da educação superior pós-pandemia, e aí eu coloquei algumas considerações para a agronomia. Primeiro, coloquei curso presencial e a expansão dos cursos de educação à distância. O curso de agronomia é um curso, pessoal, que se vocês pesquisarem, nos últimos anos tem crescido muito a oferta de cursos de agronomia, tá? Reflete muito do que o país vive, mas é importante que a gente tenha também um limite, porque senão o mercado fica saturado. Mas é claro que o Brasil, por ser forte na agropecuária, precisa sim de cursos nessa área.
Mas o que eu quero chamar a atenção é a expansão de cursos de educação à distância. Não sei se vocês conhecem, né? Mas já existe curso de agronomia através da educação à distância. Alguns podem até se surpreender, mas como é que pode o curso de agronomia ser EAD? Pois existem, inicialmente eu vi 6 aqui no Brasil, mas eu comecei a pesquisar mais, e eu vi que são muitas, tá? Então já temos cursos de agronomia EAD. Não é 100% educação à distância, então eles têm aulas uma vez por semana, tá? 1, 2 vezes por semana no polo presencial, tá? Mas é importante chamar a atenção. Por quê? Porque como é que são feitas essas práticas, tá? Essa vivência no campo, como é feito isso, tá? Os conselhos de agronomia e de engenharia também, porque já tem curso de engenharia através do AD, fazem uma crítica ferrenha a esse tipo de modelo, né, de educação, através da educação à distância. Reconhecem a importância, né, da educação à distância, mas fazem uma crítica muito grande. Por quê? Porque muitas vezes essas instituições que ofertam curso à distância, boa parte pensa no dinheiro e não tanto na qualidade. Um MEC tem dificuldade de avaliar todas essas instituições, né, de fiscalizar também. Enfim, a gente tem que pensar nessa educação à distância como a gente quer, né, e ficar atento também a esses profissionais que se formam através de educação à distância. Tem uma portaria do MEC, eu não lembro agora qual, mas que o único curso que não pode ser através de educação à distância é o curso de medicina. Todos os outros foram liberados, tá? Então, fazer uma reflexão aqui de que, além da importância do curso presencial que eu já falei, da questão do contato social, né, das habilidades socioemocionais que você tem, convivendo com o outro, né? Na agronomia, a gente trabalha muito com pesquisa, tá? E extensão também, né? E pesquisa e extensão, dificilmente a gente vai conseguir fazer online. Então, extensão a gente pode fazer alguns cursos, né? Ofertar alguns cursos, mas a pesquisa de qualidade precisa ser o ensino presencial. Então, a reflexão é para que a gente observe que mesmo as instituições que ofertam cursos de educação à distância, elas não podem fazer isso em 100% da carga horária, porque o curso de agronomia não permite que isso aconteça, tá? A gente vai ter um problema da desigualdade. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu estou vendo aqui que estou no meu horário já passando um pouquinho. Problema da desigualdade, 28% dos domicílios brasileiros não possuem acesso à internet. Aqui no Nordeste é 35%. E eu chamo a atenção aqui, o principal tipo de acesso é via smartphone, via celular. Então, é um celular, às vezes, dividido para várias pessoas em casa. Então, imaginem a situação do aluno assistindo aula online, no smartphone lá da mãe, da tia, sei lá, de quem, e o irmão pedindo, porque também tem que assistir aula, então é muito complicado. Passar atividade, ter que fazer atividade online, através de smartphone, é muito complicado, gente. Tem aluno que tem dificuldade de entregar a monografia porque não tem computador, né? Então ele fica pedindo o computador do colega, e enfim, a monografia vai indo e demora. Então, é um problema, tá? Aqui eu vou passar mais rápido, porque eles só falam, esses dois autores, né, eles falam desse problema, né, que a gente vai ter que enfrentar, tá? O agro, no pós-pandemia, como é o cenário do agro, né? Então, o setor agro, ele não parou na pandemia. Então, os alunos, eu acompanho aqui um grupo de egressos de agronomia, os alunos acho que pararam talvez nas primeiras semanas, e depois continua, porque a gente tem a questão da segurança alimentar. Então, após esse período, a gente vai observar que a segurança alimentar vai ganhar uma dimensão ainda maior. Então, o setor agro, ele é crucial
aqui para o país, tá? A ideia é que o setor agro, ele já está ficando digital, ele já era digital, né? Muita coisa digital, a gente tem muito aplicativo, a observação diária agora através de drone, né? Tratores que andam aí, máquinas agrícolas que fazem colheita, né? Sem ninguém, né? Através de alguém controlando a uma certa distância, tá? Então a ideia é que o setor ele fique cada vez mais digital. Vai haver também um aumento de cursos e capacitações online, e isso eu acho até que é bom, é uma boa iniciativa, né? Prova disso é o Senar. Quem é do agro deve conhecer, o Senar disponibiliza vários cursos online, tá? E aí, duas coisas interessantes aqui, falar rapidamente. Prestação de assistência técnica remota. Então, imaginem, pessoal, as instituições de assistência técnica, as EMATES aí da vida, tá? Então, como elas estão trabalhando nesse período, tá? Que está todo mundo de quarentena. Então, eles se reinventaram. Então, eles começaram várias dessas instituições públicas de assistência técnica, elas estão prestando assistência técnica remota, tá? Através de aplicativos, através do WhatsApp, tirando dúvida dos agricultores, e isso é muito bom, tá? Isso é ruim porque já é um setor que o governo não investe tanto, né? O setor da assistência técnica, da extensão rural. E aí a gente tem esse perigo de investirem ainda menos, porque não precisa de gasolina mais para ir prestar assistência técnica, porque você pode fazer isso através de aplicativo. Não é essa a ideia. Mas essa é um caminho que a gente pode seguir, né? Então, às vezes, a dúvida do agricultor é tão simples, né? Então, a gente pode prestar assistência através de aplicativo. Eu estou falando de assistência técnica pública, mas serve também para a privada. Então, os alunos que pensam aí em se formar, né, e abrir sua empresa de consultoria, tem que estar atento às plataformas que você pode tirar dúvida dos seus clientes através, né, remotamente. Uma ideia legal aqui, que eu achei também, na matéria de Minas, foi que os agricultores eles começaram a reclamar da feira. A feira, não tinha mais feira livre. Lá na minha cidade está com esse problema também. Os pais são feirantes e sem feira, como é que vende os produtos, né? Então, nem lá, para os meus pais, né, nós temos facilidades em divulgar os seus produtos através de aplicativo, mas nem todos os agricultores têm essa facilidade. Então, uma coisa que a EMATER aqui de Minas fez foi essa feira livre online. Tá vendo como a gente se reinventa, né? Para quê? Para vender os produtos de vários agricultores cadastrados por eles. Então, é uma iniciativa aí diferente, tá? Eu estou mostrando tudo isso para vocês que são estudantes de agronomia observarem que o cenário agro, após a pandemia, após a pandemia não, agora, ele já mudou, ele já está mais digital. Então, vocês terão também que se adequar a essa nova realidade, tá? Então, quem usa o telefone celular apenas para WhatsApp e Facebook, Instagram, eu desafio a conhecer aí outras plataformas, outros recursos, né, que a gente pode usar para melhorar a assistência, aprendizagem, tá? Outros aplicativos aí que vocês podem usar para melhorar aí esse mundo agro, tá? E está terminando, gente. Aqui o que podemos aprender, né? O legado após essa Covid, né? O que a gente pode pensar? A diminuição aqui do receio quanto ao uso de ferramentas, porque a gente vai ser obrigado a usar essas ferramentas online, tá? Incorporação de ferramentas que antes não eram utilizadas, apesar de já existirem, tá? Colaboração online em tempo real e com ganho de produtividade, essa aqui é para a empresa. Então, tem empresa agro que está fazendo reunião online, tá? Para o ganho já que a gente usa muito essa palavra, ganho de produtividade. Mas aqui o ganho de produtividade é no tempo que você
tem para executar alguma tarefa. Então, as empresas do agro também estão usando muito esse tipo de colaboração online. Então, não somos só nós, professores e alunos, que vamos usar essas plataformas, esses recursos digitais. As empresas agro também estão utilizando, fazendo reunião. Dia de campo, eu já assisti dia de campo online. Então, a gente tem aqui mais autonomia para os alunos, os professores, exploração da criatividade, formação docente, valorização também da profissão. E é importante a gente repensar aqui também no currículo. Ontem teve uma palestra sobre isso, quem perdeu pode assistir aí no canal, tá, do fórum. O que a gente pode repensar nesse currículo? Quem forma o currículo não são só os professores, os alunos também devem participar dessa discussão, tá? Então, a gente tem que repensar nesse currículo que a gente quer. A avaliação também vai ser um desafio. Imaginem que essa situação aqui, ó, de professor na sala de aula, observando as provas, com tempo marcado para o aluno entregar a prova, vai ser mudado. Por quê? Agora as avaliações, a forma de medir o nível de aprendizagem dos alunos é online, tem que ser diferenciado, né? Então, possivelmente, a avaliação ela vai ser mais criativa, mais baseada em resolver situações, problemas, tá? Então, o professor vai ter que repensar aqui na avaliação. Algumas palavrinhas que eu coloquei, né, para definir aí esse legado pós-Covid, né, que é a organização, definição de metas, flexibilidade, criatividade, planejamento, resiliência, né, que é essa capacidade de superar essa crise, né, e aprender também com ela, tá? Não minimizando jamais os impactos negativos que a Covid vai ter para a educação. A gente já está enfrentando isso, foi praticamente um semestre perdido, mas a gente tem que, desejo aqui resiliência para vocês, né? A gente tem que continuar, inclusive aprendendo, né, com o que a gente enfrentou e enfrentará com a Covid. E, gente, é realmente o último slide, tá? Finalizei aqui com uma frase aqui da pesquisadora, tá? Débora Duran, em que ela diz: mais do que aprender sobre determinados conteúdos, é preciso, nesse período, aprender a aprender, aprender a ensinar a aprender e ensinar a ensinar. A gente vai ter que se reinventar nesse período, tá, pessoal? Era isso. Não sei se tem alguma pergunta aí, Alisson. É com você agora, tá? Aqui. Olá, Maiane. Me ouve bem? Sim. Ótimo. Parabéns pela apresentação, tá? Deu tudo certo, apesar dos contratempos. Tenho aqui algumas perguntas, né? Vamos passar aqui para o bloco de perguntas. E eu vou fazer... São só 4 perguntas aqui, no caso, que está na lista. Então, eu vou ler aqui na sequência, tá? A primeira pergunta, que são 2, né? É do Anderson Santos, do IFMA. Ele pergunta: é verdade, professora, sou super fã das metodologias ativas, mas ainda não sei adequar toda uma disciplina para ela. Como fazer isso? Tem algum manual? Não precisa aplicar todas as metodologias ativas em uma única disciplina, né? Você tem que entender e estudar, não existem manuais, mas você vai encontrar em livros, e nesse curso, até nesse curso que eu sugeri, o que é a metodologia e qual o objetivo da metodologia. Por exemplo, a tempestade mental, né? Você não vai aplicar ela para expor o assunto. É uma metodologia que você aplica no início do assunto, que você está lá ministrando, né? Para gerar mais entusiasmo, curiosidade dos alunos, né? Em relação ao conteúdo.
tá? Então, tem metodologia, tem algumas metodologias que você aplica, por exemplo, aprendizagem baseadas em problemas, né? Que é muito de colocar um problema para que o aluno possa resolver através de pesquisa, né? Então, ele vai desenvolver uma pesquisa para solucionar aquele problema, tá? Então, realmente não dá para utilizar todas. A Philips 6666, né? Ela é utilizada para quando você tem ela é melhor, né? Quando você tem uma sala de aula muito grande, aí você aplica, porque aí todo mundo pode participar, tá? Então, a ideia é que você conheça a metodologia e o objetivo delas e saiba, né? Quando você conhece, você vai entender em que situação ela se aplica melhor, tá bom? Tá, perfeito, perfeito. Mais uma pergunta também do Anderson Santos, tá? Nesse período de pandemia, quantos por cento de carga horária poderá ser à distância? Olha, essa é uma resposta que eu, como professora, eu não posso dizer assim, eu, como professora, é uma resposta da gestão, né? As instituições é que têm essa resposta, tá? Então, eu não sei como vai, e tudo depende, né? Tudo depende de como vai ser, como se comporta o problema do coronavírus. Então, se, por exemplo, no próximo mês a gente tivesse o milagre de encontrar uma vacina, então a gente logo retornaria, né? Mas não são essas as previsões, né? Então, possivelmente, se a curva aí de contágio continuar crescendo aqui no Brasil, possivelmente a gente tem ensino remoto durante um semestre inteiro. Eu não sei, não tenho realmente essas respostas. E nesse momento eu acho difícil também as próprias instituições terem, né? Elas estão se munindo o máximo possível, né? De meios para ministrar aulas remotamente. Acho que esse é o caminho. Claro, obrigado. Uma pergunta do Almir Oliveira, grande Almir, né? Nosso egresso da agronomia. Ele pergunta: será que o EAD, que é o ensino à distância, capacitará o futuro profissional na área de exatas para se sobressair de uma situação adversa? Aí eu acho que o pessoal, talvez de exatas, eles possam, né, responder melhor. Para a agronomia, não acredito que a educação à distância seja o caminho. Eu acredito que a gente possa utilizar muitos recursos, né, que a gente vai aprender nesse período de educação remota e aplicar na agronomia, tá? Até para a gente se familiarizar mais com essas ferramentas, tá? Mas para os outros eu não sei. Eu sei para a agronomia, que não é o único caminho, tá? Claro, claro. E, por último, tem a pergunta da Samila Salles, que é do IFMA Campus Codó. Ela pergunta: como será feita a distribuição das atividades por disciplina no ensino remoto? Então, aí é uma pergunta que cada professor, né, vai poder te falar um pouco melhor, né, Samila? Porque cada professor tem uma metodologia diferente, né? Então, como serão distribuídas depende muito da metodologia que o professor irá utilizar, tá? Nas perguntas foram essas. Eu só quero tecer um comentário que tudo está acontecendo, né? É uma novidade também para nós professores. Então, é uma realidade adversa e aí a gente está fazendo de tudo, tentando se atualizar mais do que nunca, né? Plataformas aí inúmeras plataformas. E o curso de agronomia, quem vira professor, como eu, no caso, né? Eu sou agrônomo e virei professor. A Maiane, pelo menos, passou por um curso de licenciatura. A grande maioria dos profissionais da área técnica, né, que é o nosso caso, eles são bacharéis e vão dar aula para bacharéis sem ter uma base de licenciatura, o que é muito complicado. E a gente só percebe isso
na sala de aula. Aí ainda vem o complicador dessa pandemia, que dificulta um pouco mais em relação à tecnologia. Mas aí entra a resiliência, né? Acho que acredito que o passo é esse. Maiane, muito obrigado. Eu sou grande fã do seu trabalho, né? Sabe muito bem disso. Nós somos colegas de trabalho. E eu queria perguntar ao pessoal se tem algum comentário, alguma coisa a mais. A gente está no tempo aqui, está ótimo, graças a Deus. Eu corri um pouquinho, né? Preocupada com o tempo, né? Eu queria ter discutido melhor, né? Algumas questões, pessoal. Mas, infelizmente, por conta do tempo, não foi possível. Mas eu acho que na nossa disciplina, durante a nossa disciplina, as nossas disciplinas, que vocês não vão discutir esse assunto só comigo, né? É importante vocês colocarem também, né? As angústias, as inquietações, as sugestões de vocês para esse tipo de ensino. Conversa com a coordenação também, o que pode ser mudado no currículo. Não é só a gente ficar reclamando nos corredores ou nos grupos de WhatsApp que o ensino não está legal, que a gente precisava mudar isso no plano. A gente tem que fazer essas reclamações, sugestões de maneira formal, né? Então, vamos discutir, vamos chamar. A iniciativa não tem que ser só dos professores, então os alunos também podem convidar os professores para discutir temas que eles acham que sejam pertinentes, né? Então, vamos, alunos e professores, né, tomar essa iniciativa, né, de fazer uma educação com qualidade, tá? Tá, tudo bem. Então, eu acho que, pessoal, é isso, né? Só tem mais uma pergunta aqui do Anderson. Ele perguntou qual é o curso que a professora sugeriu? Formação de facilitadores de aprendizagem. Deixa eu só conferir aqui. Curso Formação de Facilitadores de Aprendizagem. Ele é um curso disponibilizado pela Embrapa. E o enfoque do curso é na temática agro. Então, você vê lá, curso Formação de Facilitadores de Aprendizagem. Aí possa ser que alguém diga, não quero não, porque esse negócio é de pedagogia. Mas o curso ele foi pensado para ser um curso com enfoque na temática agro, viu? Bom, perfeito. Então, eu acho que a gente fica por aqui, né? Maiane, mais uma vez agradeço pela participação. O evento está belíssimo. Agradeço também a quem está organizando, os monitores, a Maiara. Eu não consigo imaginar o tamanho do trabalho que é organizar isso, mesmo que online, né? São problemas a mais. Então, em nome da comissão e em nome do IFPA, né, eu agradeço a participação nesse evento. Obrigado. Agradeço também. Tchau, pessoal.